Deixo claro que essa história é verdadeira e ocorreu há cerca de 6 meses. Em meados de novembro de 2017, eu trabalhava no Chick-fil-A, na minha cidade natal, em Noyal, México, uma cidadezinha com pouco mais de 5.000 habitantes. Enfim, isso já ambienta a história. Fui chamado para substituir um novo funcionário que não apareceu para o trabalho. Como era a terceira vez consecutiva, meu gerente me procurou. Não ligava de ir. Dinheiro é dinheiro. Sabia que alguns colegas conhecidos estariam lá, então achei que o tempo passaria rápido. Além deles, havia mais 3 membros da equipe que eu conhecia pouco. Eles tinham começado há poucos meses e eu não tive coragem de falar com eles. Para facilitar a história, vou dar nomes a eles: Alex, Lucas e Eric. Quanto aos meus 2 amigos, são Lúcia e Sam. Para deixar claro, Alex era o gerente. Naquela noite, o clima estava estranho e quase não havia clientes, diferente do habitual. Mas eu não estava reclamando disso. Achei que a carga de trabalho seria menor, mesmo com o atendimento mais lento. Por volta das 23, a Luke e Alex foram embora, deixando Eric, Sam, Lucy e eu para cuidar da última hora do plantão noturno. Para nossa surpresa, muitos clientes chegaram de repente. Em apenas 10 minutos tínhamos atendido cerca de 20 pessoas e foi um pouco caótico. Nessa correria, Eric queimou a mão na grelha e Lucy o levou ao hospital, deixando só Sam e eu para terminar de servir, limpar e fechar à meia-noite, como planejado. Fora esse pico de clientes, tudo correu normalmente, mesmo estando com pouca equipe e tendo que ficar meia hora a mais para terminar a limpeza. Após a limpeza, Eric saiu e finalizei o fechamento. Eu já trabalhava lá há 2 anos, então imagino que Sam confiava o suficiente em mim para me deixar cuidar das coisas. Enfim, fechei a porta e comecei a caminhar em direção ao meu carro, mas antes mesmo de chegar lá, senti uma pancada forte na parte de trás da minha cabeça. No segundo seguinte, eu acordei em uma poltrona de sala. Tentei me levantar, mas estava totalmente paralisada. A única coisa com a qual eu podia comparar isso era a paralisia do sono. Foi aí que comecei a entrar em pânico. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem tinha feito isso comigo? Por quê? Por que eu não conseguia mais me mexer? Você entende as perguntas que a gente faz ao acordar numa situação dessas? Tentei pedir ajuda, mas tudo o que saía da minha boca era um murmúrio incompreensível. Como alguém que acabou de ter um acidente vascular cerebral, foi nesse momento que ouvi uma voz. Bem, você acordou. Procurei de onde vinha a voz, mas não conseguia virar a cabeça ou mexer um músculo. Eu estava apavorada, minha mente estava a 1000 por hora, então a pessoa se aproximou, ela era alta, era o Eric, ele usava uma máscara cirúrgica, o olhar dele era assustador, ele segurava um bisturi na mão. Nesse momento eu entrei em completo pânico. Ele disse: esperei meses por esse momento. Sem hesitar, ele cortou meu braço com o bisturi. E pela maneira como ele fazia isso, dava para ver que não era a primeira vez. A dor era insuportável, mas eu só gemia, sem conseguir me mover ou gritar. E então, um milagre. Sirene, luzes giratórias, era a polícia. Eric se levantou com a faca na mão, abalado pelos barulhos. Em segundos, os policiais arrombaram a porta. Eric recusou-se a largar o bisturi, então atiraram nele. Os socorristas chegaram pouco depois, os policiais tinham conseguido estancar a hemorragia. Também perceberam que me drogaram com algo para me paralisar, provavelmente para que eu estivesse consciente e visse ele me cortar viva. Mais tarde, eu soube que, se eu ainda estava viva, era somente porque Lúcia e Sam tinham voltado ao restaurante e viram que meu carro ainda estava lá. Eles viram nas câmeras de segurança o Eric me acertando na cabeça. Eles chamaram a polícia imediatamente. E eu também descobri que não fui a primeira vítima dele, o cara cujo turno eu estava cobrindo. Naquela noite, ele não se ausentou. Eric o matou? Há 5 anos eu morava numa pequena cidade rural, em um prédio que destoava do local. Ficava a 5 quilômetros da cidade, no fim de uma estrada de terra com poucas casas ao redor. Dito isso, o lugar era sempre tranquilo, tirando alguns vizinhos bêbados de vez em quando.
Era um dia normal, eu trabalhava em turnos de 8 horas, então dormia assim que chegava do trabalho, a menos que não fosse trabalhar na noite seguinte. 7 de agosto, uma data que eu nunca vou esquecer. Cheguei do trabalho e pensei que ia tirar um cochilo antes de sair para fazer algumas compras. Acordei já vestida e estava prestes a entrar no carro quando meu vizinho Tyler me parou. Ele me perguntou o que eu estava fazendo. Na noite anterior, ele me explicou que tinha me visto lá fora, mexendo em uma das telas da minha janela. Disse a ele que estava no trabalho na noite anterior e devia ser só algum bêbado. Segui com o meu dia, fui às compras, depois voltei para casa por volta das 20 horas, guardei as compras e liguei a televisão. Sinceramente, eu tinha esquecido dessa história. Entre 20 e 3h e meia-noite, fui me deitar, desliguei a televisão e caminhei para as escadas. Eu estava na metade da escada quando ouvi um barulho forte vindo da sala, onde eu estava alguns segundos antes. Fiquei parada por uns 30 segundos, depois decidi continuar subindo. Apenas 5 segundos depois, ouvi o barulho de um vidro estourando na janela da minha sala. Sou um cara grande, 1,93 metros e 130 quilos. Ou seja, eu não tenho nenhuma tolerância para alguém que invade a minha casa. Achei que qualquer um veria meu porte físico e fugiria, mas não. Desci correndo para ver o que estava acontecendo e, de fato, um homem estava metade do corpo já dentro da minha janela. Fiquei paralisada. Já ouvi esse tipo de história centenas de vezes e agora era minha vez. Ele caiu no chão, se levantou e nossos olhares se cruzaram. A única coisa que consegui dizer foi: saia imediatamente da minha casa. Mas ele tinha outros planos. Ficamos paradas nos encarando por uma eternidade. Ele tinha um sorriso congelado, quase paralisante. Foi quando vi a faca na mão dele. Falei alto: se der mais um passo, eu te mato. Ele não se mexeu e respondeu: se você tivesse trabalhado hoje à noite, nada disso teria acontecido. E aí, eu entendi que esse cara queria me matar, ou pelo menos tentar. Dei meia volta, corri para cima, entrei no quarto e fechei a porta. Infelizmente, ela não tranca, mas sempre deixo meu Smith Wesson calibre 45 no criado mudo. Peguei o telefone e liguei para o 911. Expliquei a situação para a telefonista e sempre vou me lembrar da resposta dela. Se a porta abrir antes dos agentes chegarem, você pode se defender. Naquele momento pensei: vem, tenta, você vai ver. Eu não ouvia mais nada lá embaixo, silêncio total, fiquei imóvel. 5 minutos depois, ouvi os policiais, abri a janela e gritei, sem saber se o homem ainda estava lá embaixo. Eles me disseram para ficar lá em cima. Joguei minhas chaves pela janela para que ele pudesse entrar. Então, ouvi minha porta da frente se abrir. Os agentes gritaram: largue a faca no chão. 2 minutos depois, outro policial gritou que eu podia descer, então saí do meu quarto. Enquanto eles o levavam para o carro, uma das policiais me explicou que, ao entrarem, o encontraram sentado tranquilamente no meu sofá. Eles não estavam fazendo nada, só estavam sentados lá. Isso me gelou o sangue. O que ele esperava? O que fazia ali na minha sala? Desde então, me mudei para mais de 60 quilômetros de lá, nunca mais tive problemas, mas aquela noite ainda me assombra. O que posso dizer é: protejam-se, nunca se sabe o que pode acontecer no caso dele. Ele sabia quando eu trabalhava, provavelmente pensava que eu não estava lá. Mas então por que ficar lá embaixo sentado com uma faca? Ele provavelmente não queria me roubar. Talvez quisesse me esperar e me matar quando eu voltasse. Minha mãe contou essa história para mim e meus irmãos. Na época, ela era faxineira em um prédio de escritórios com outros funcionários. Uma noite, ela aceitou fazer o turno da noite para substituir uma amiga. Ela geralmente trabalhava de manhã e terminava antes do meio-dia. Naquela noite, deram a ela a tarefa de limpar o andar mais alto e depois descer, limpando cada andar até mais ou menos a metade do prédio. Antes de conseguir esse emprego, alguns colegas dela, que já trabalhavam lá há muito mais tempo, tinham contado para ela que o 8º andar era assombrado. Diziam que um fantasma gritava horrivelmente lá.
Por volta da meia-noite, é claro, ela ficou surpresa, mas não realmente impressionada. Achava que seus novos colegas estavam apenas tentando assustá-la. Ela era nova e estava lá só há algumas semanas. Ela também me explicou que cada andar tinha um mostrador para ajustar as luzes, que precisava ser regulado para um tempo determinado. Quando o tempo acabava, as luzes se apagavam gradualmente, andar por andar. Em geral, elas passavam 1 hora por andar antes de descer para o próximo. Naquela noite, ao terminar o 9º andar, ela desceu para o 8º. Ela ajustou o temporizador para 1 hora e começou a trabalhar após 55 minutos. Ela me contou que, de repente, ouviu um dos gritos mais arrepiantes e assustadores de toda a sua vida. Um grito vindo do corredor ou de uma das salas que ela limpava. Apavorada, ela largou tudo e saiu correndo em direção ao elevador. Atrás dela, ouvia os intensos choros de uma mulher, típicos de filmes de terror. Enquanto ela fugia correndo, as luzes que ela tinha programado para 1 hora começaram a se apagar uma a uma, mergulhando o andar em uma escuridão progressiva. Ela acabou conseguindo chegar ao elevador e sair sã e salva. No dia seguinte, ela ligou para pedir demissão. Moro numa cidade pequena no Kentucky, onde quase nada acontece. Tenho 22 anos, sou voluntária do 911 e possuo um dom. Eu posso ver e ouvir espíritos. Essa história começou há cerca de 4 anos e continua até hoje. Durante o plantão noturno, bati o ponto um pouco antes do previsto. Guardei minhas coisas e avisei minha supervisora que eu estava indo para casa. De repente, outra voluntária chegou correndo e nos contou que encontraram um carro abandonado, sem sinal da motorista. A polícia começou a procurar por toda parte para encontrar a mulher em questão. Vamos chamá-la de Krista. Aparentemente, Krista estava voltando para casa pela BG e, segundo os policiais, o carro dela deve ter quebrado. 1 ano se passou. Desde aquela noite, ninguém mais viu ou ouviu falar da Krista. Ela havia desaparecido. As pessoas da nossa cidade começaram a dizer que ela devia estar morta ou que talvez tivesse fugido. A polícia fez uma investigação completa, mas não encontrou nada. Todos achavam que o namorado dela, Bo, tinha envolvimento no desaparecimento, mas a polícia nunca conseguiu provar. Isso foi há 4 ou 5 anos. Agora você deve se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Bem, há alguns meses comecei a ter pesadelos, sonhos recorrentes, sempre com a mesma mulher. O carro dela quebrava, ela saía para procurar ajuda e então era sequestrada. Isso te diz alguma coisa? Deveria. Na época, eu não sabia que o carro da Krista quebrou, nem que ele pensava que ela buscava ajuda. Eu só sabia que um carro foi encontrado na beira da estrada, nada mais. Com o tempo, os pesadelos ficaram mais detalhados e violentos. E no último que eu tive, eu vi muito claramente 2 homens enterrando um corpo na floresta. Tenho certeza de que Krista foi assassinada e acredito que ela está tentando me mostrar onde esses assassinos enterraram o corpo dela. Atualmente moro em uma cidade grande após sair de uma pequena há alguns meses. Estou na universidade cursando Justiça Criminal. Eu moro com minha mãe e meu filho de 2 anos em um prédio antigo, no qual acabamos de nos mudar. Eu achava o prédio seguro, mas o que aconteceu há 1 semana me fez mudar de ideia. Eu trabalho à noite, começo às 17h30 e geralmente termino por volta das 4 horas da manhã. Poucos dias após o Halloween, minha mãe cuidava do meu filho no apartamento. Um colega às vezes me dá carona, e naquela noite ele tinha acabado de me trazer para casa. Por ser uma mulher jovem sozinha à noite na cidade, ele passou a me acompanhar até a porta. Agradeço a ele e procuro minha chave. Como a entrada do prédio tranca, após as 22 só moradores podem entrar nesse horário. Mas quando girei a maçaneta, a porta se abriu sem nem precisar da chave, foi estranho. Pensei comigo mesma, isso não é normal, essas portas nunca ficam abertas assim. Entrei e peguei o elevador lá dentro. Me inclinei para guardar minha chave na bolsa e nesse momento ouvi alguém subindo comigo. Quando levantei a cabeça, tomei um baita susto.
Na minha frente estava um homem fantasiado de palhaço, com uma roupa completa, terno azul com listras brancas, sapatos enormes de palhaço azuis, peruca cacheada azul, nariz vermelho e maquiagem azul e vermelha, desenhando um sorriso. Mas ele não sorria, seu rosto estava paralisado, com uma expressão vazia e gelada. As portas se fecharam, eu disse educadamente boa noite, como sempre faço. Mas naquele momento, seu olhar vazio se transformou em uma expressão sinistra. Enquanto o elevador subia, eu me perguntei, o que estou fazendo aqui? Tem alguma festa agora? Mas ninguém faz aniversário às 5 da manhã, ainda mais para crianças. E normalmente é só nesse contexto que a gente vê palhaços. Então eu percebi que ele estava carregando uma bolsa. Eu não tinha visto quando entrei. Ele me encarou com aquele olhar perturbador, se inclinou e tirou alguma coisa daquela bolsa. Nesse exato momento, o elevador parou no 6º andar, onde eu moro, as portas se abriram e eu comecei a sair dizendo, tenha uma boa manhã. Ele ergueu a cabeça e seu olhar sinistro virou um sorriso ainda mais assustador. O que ele tirou da bolsa foi uma enorme faca de cozinha. Gritei e corri pelo corredor. Juro que esse palhaço me perseguiu rindo feito louco. Corri o mais rápido que pude ouvindo seus passos atrás de mim. Ao chegar na porta, peguei as chaves. Abri a porta quando ele chegou atrás de mim com a faca. Bati a porta na cara dele e corri para ligar para o 911. Após ligar, olhei pelo olho mágico e não vi mais ninguém. Minha mãe acordou e contei tudo. Pouco depois, os policiais chegaram, mas o palhaço já tinha desaparecido. Eles me disseram que acreditavam em mim. E com razão? No prédio vizinho, um homem com a mesma fantasia de palhaço foi visto. E ele correspondia à minha descrição. E alguns dias antes, no bairro, uma mulher tinha sido encontrada estrangulada em sua casa. Testemunha disse ter visto um palhaço rondando ali. Felizmente, a polícia prometeu aumentar as rondas e continua vigiando o prédio. Então, por favor, palhaço assustador, nunca mais chegue perto de mim. Aos 7 anos, mudei com minha mãe e 2 irmãos mais velhos, de 13 e 15 anos. Na época, nos mudamos para uma rua construída sobre antigos trilhos de bonde do início dos anos 1900. As casas eram relativamente novas, dispostas em fileiras geminadas. Elas tinham pouco mais de 15 anos quando chegamos lá. Cada casa tinha um jardim nos fundos, separado por uma cerca de madeira de cerca de 1 metro. Ao fundo, um muro de concreto de cerca de 2 metros separava os jardins de um parque público atrás. Nessa idade, eu passava quase todo o tempo sozinha. A diferença de idade com meus irmãos me fazia ser deixada de lado, e meus pais tinham acabado de se divorciar. Então, Spengo, eu criava brincadeiras e aventuras, brincava no jardim com minha imaginação. Era normal me encontrar brincando sozinha. Atrás da casa, a gente também tinha coelhos que viviam em um viveiro encostado na grande parede do fundo. Como eu era curiosa, até subi no viveiro para olhar por cima do muro, em direção ao parque. Eu fazia um pouco de people watching versão infantil, ficava olhando as pessoas passando no parque, inventava histórias na minha cabeça. Naquela noite, lembro que estava quente e que o sol se punha um pouco mais tarde. Não me lembro da hora exata, mas, pela luz, nas minhas lembranças, devia ser por volta das 19 horas. Eu estava no galinheiro observando o parque, como sempre, quando senti uma vontade estranha de virar a cabeça para a direita. A posição das casas é importante aqui. Na nossa casa, a parte de trás dá para a cozinha, mas na casa dos vizinhos da direita, a sala deles fica nos fundos. Quando viro a cabeça para a direita, vejo que a porta de vidro da sala deles está aberta, mas nenhuma luz está acesa lá dentro. O cômodo está escuro e não distingo nada. Eu sei que o sofá está virado para essa porta, então alguém sentado lá estaria bem na minha frente. E foi aí que eu os vi. 2 pontos vermelhos alinhados, imóveis, flutuando no meio da sala escura. Apertei os olhos tentando entender o que via, e eu juro pra você que o que vou te descrever eu nunca esqueci. Esses 2 pontos vermelhos moveram-se, formando um arco lento para cima e à direita.
como se alguém sentado estivesse se levantando e seus olhos naturalmente seguissem o movimento ao mesmo tempo. A forma escura atrás dos olhos parecia se aproximar suavemente da porta. Só via uma silhueta preta, sem distinguir detalhes. Entrei em pânico, desci correndo do sótão e fui até a sala, bem na frente da casa, para avisar minha mãe. Ela me disse que provavelmente não era nada, então mesmo assim voltei para fora. Subi de novo no sótão, olhei imediatamente para a porta dos vizinhos e lá, a silhueta estava de pé no vão da porta. Ela olha para o jardim na minha direção, seus olhos vermelhos ainda estão lá. Dessa vez, não arrisco, desço, entro em casa e não volto mais lá naquela noite. Esqueci essa história por anos, mas sempre tive medo do escuro. E principalmente, eu odeio olhar por uma janela à noite, especialmente se ela dá para os fundos da casa. Há alguns anos, algo reacendeu em mim a lembrança daquela noite. Sempre que falo disso, até hoje fico com lágrimas nos olhos. Porque eu realmente fiquei com medo e ainda me lembro de cada detalhe. Meus vizinhos ainda moram lá? Mas eu nunca tive coragem de perguntar a eles se também viram ou passaram por alguma coisa. Ou se eles tinham alguma explicação para o que eu vi naquela noite.